Então tá, mais uma aula de técnicas de programação, né? Ah, então, nosso objetivo hoje aí, como vocês estão vendo, era o dar início ao acompanhamento do trabalho final, né? Eu acho que eu só cheguei a comentar por cima na aula passada sobre o que se tratava, né? Eu coloquei agora aqui a sala de entrega no Moodle, tá? Então, para vocês saberem, tá aqui, né? Trabalho final. Aí tem aqui como é que é o enunciado e os arquivos aquele que eu mostrei na aula passada, eu posso mostrar rapidamente de novo. Tá? É um trabalho em grupo, então vocês têm que, né, entrar em algum grupo para poder entregar, mesmo que eventualmente seja um grupo de um. Né? Aqui ele está essa observação aí para vocês terem esse cuidado. Tá? Uh, então vamos dar uma olhadinha aqui no enunciado. Tá? E aí na próxima aula, né, então eu mostro eu estou devendo para vocês a parte de aqui, né, persistência num banco de dados não em memória, né, usando o MySQL, né, o Spring Boot. Tá? E aí espero conseguir até quinta, né, porque até o máquina nova, né, até o Docker eu tive que reinstalar ontem, tudo sempre gera um certo, né, mas acho que eu já estou com quase todo o ambiente certinho de novo, né? Mas na pior das hipóteses eu mostro na terça que vem, tá? Mas acho que dá, quinta-feira melhor. De qualquer maneira, né, seguindo a arquitetura clean, né, esse tipo de decisão pode ser postergado para mais adiante. Vocês têm muita coisa para fazer antes de ter que botar o banco de dados aí embaixo. Né? Então, Professor, oi. no trabalho a gente considera trabalhar com banco ou trabalhar com H2 mesmo? Eu acho que já tinha te feito essa pergunta antes. É irrelevante, tá? Tu fez essa aula passada, mas tudo bem, não tem problema. É irrelevante para mim, tá? Porque se vocês trabalharem com H2 ou com o MySQL, a diferença vai estar na configuração. Vou mostrar mostro na quinta-feira ali. Tá? Toda a estrutura, todo o resto, né? Lá, o nível de entidades, o nível de casos de uso, não vai mudar nada. Mudar alguma coisinha ali no nível de interface adaptadora. Então, é mínima Tá, mudança. Tá? tranquilo. Legal é tu mostrar que funciona com um e outro. Aí Sim. fica show. Aí fica 10. Tá? Mas vai ver que é bem fácil. Ah, então o objetivo é verificar se vocês conseguem, né, organizar a aplicação web, né, separando o front-end do back-end, modelar um conjunto de classes para implementar o back-end, foi o que a gente trabalhou fortemente nesse semestre, né? Seguindo os princípios da arquitetura Solid, né? Explorar os padrões de projeto para saber quais princípios, implementar drivers de teste unitário, explorar ferramentas de desenvolvimento. Eu já vou. Os princípios da arquitetura sólida, não, né? Os princípios. Eu já vou arrumar aqui, né? Eu fiz ontem. Fiz ontem um enunciado que não queria atrasar, mas já vou aproveitar para ir ajudando ele, daí eu já boto de novo lá na área de arquitetura e clean, né? Expansões de projeto, implementar drives de teste unitário, as ferramentas, né? Os GitHub Maven, e saber executar e testar, né? Testar, na verdade, só o back-end, né? O dia a gente não olhou quase nada, né? Então, qual é a tarefa, né? Vou botar aqui, chama atenção. Então, é analisar o código que eu forneci, né? Mostro ele de novo agora, eu já tinha mostrado na aula passada, né? Tem um front-end desenvolvido em HTML, CSS e JavaScript e um back-end desenvolvido usando o Spring, né? E os dois têm por objetivo implementar uma locadora de veículos, né? Aí a tela do usuário permite a seleção das características dos veículos que pretende locar e o período de locação. Com base nessas informações, o sistema deve apresentar uma lista de veículos selecionados entre os que estão disponíveis na frota lá, né? Que atendam as características desejadas, né? A lista já deve conter os custos de locação, né? Então o usuário pode selecionar o veículo que pretende locar e o sistema marca como locado naquele período, né? Ou seja, ele não pode, se eu pedir uma nova locação do mesmo tipo no mesmo período, não dá para, ou um período que interseccione aquele, né, que o carro não vai estar ali,
Eu não posso oferecer ele de novo, né? Deve ser possível também listar todas as locações que vão ocorrer. O código do front-end eu disse que não precisava ser modificado, porque a gente não trabalhou praticamente lá, né? Vocês podem mais olhar para entender como é que é feito. E o do back-end funciona de forma precária, né? E deve ser refatorado de maneira a atender os princípios de arquitetura clean nos moldes do exemplo apresentado em aula, né? Então é basicamente o mesmo tipo de exercício que a gente fez em aula passo a passo, agora vocês vão fazer sozinhos, né? As opções de devolução de veículos e listagem das locações não estão previstas no front-end e podem ser apresentadas através do post, se for o caso. Ou seja, eu quero que vocês tenham essas... vamos botar aqui, né? Devem ser implementadas, né? Devem ser acrescentadas, porque elas não estão no back-end. Para deixar claro, né? Mas não estão previstas no front-end. E aí vocês podem usar o Postman, né, se não quiserem alterar o outro lá, o front. Então, a refatoração de sistema. Deve incluir, né? A refatoração do sistema deve incluir a definição de uma estrutura de classe que garanta os princípios sólidos, sua separação segundo os níveis de arquitetura clean, o uso de padrões de projeto para garantir o princípio ACP, principalmente no que diz respeito aos cálculos de descontos e seguro. Tá? Os padrões de gestão de dependência devem ser explorados de maneira a permitir a criação de drivers de teste adequado. Mas, obviamente, se vocês estão usando por usar o Spring Boot, ele vai levar vocês a usar a injeção de dependência de qualquer maneira, né, em versão de controle. Mas, independente disso, né, ou se alguém quiser usar alguma, fazer o backend de alguma outra tecnologia, sei lá, né, vocês devem pelo menos usar a injeção de dependência para poder fazer drivers de teste adequados, né, senão eles ficam muito engessados, né, não dá para fazer. Tá? E aí vocês devem prever drivers de teste para todas as classes, exceto os repositórios e os DTOs. Tá? Isso não precisa. Ou se vocês tiverem alguma outra classe muito simples, vocês podem justificar, tá? Claro, vocês não acharam que valia a pena fazer. Tá? Mas para as principais, todas eu gostaria. Projeto de solução, incluindo diagrama de classes, localização das classes em pacotes representativos dos níveis da arquitetura, né? Ou seja, as classes organizadas nos pacotinhos direitinho. E a lista dos padrões que foram explorados, né? Que serão explorados, deve ser apresentado para o professor na aula síncrona até o dia 19, tá? Então, vocês têm aí até, acho que a semana que vem, para fazer até que é o dia 19, é quinta-feira, sem ser essa semana a outra, tá? Então, até lá, vocês têm que ter feito a análise de como é que vocês vão organizar esse negócio. Tá? O objetivo aqui é que vocês não deixem tudo para a última hora e depois a gente tenha surpresas desagradáveis lá no final do semestre, nesse trabalho que tem um peso bastante grande. Então, eu quero ver que pelo menos a modelagem está de acordo com o que a gente discutiu, né? Acho que não seria o problema para vocês que têm acompanhado todas as aulas, né? Mas às vezes tem gente que tem assistido mais de longe, né? De repente não pegou bem. Então, eu quero ver. Vou até botar agora no fórum em seguida, um lembrete para quem está assistindo aí offline, né? Até o dia 19 tem que me mostrar, pode ser em qualquer uma daquelas aulas ali, né? Podem me mostrar agora na quinta, podem mostrar na outra terça ou na outra quinta. Ah, tanto faz. Mas eu quero ver daí como é que vocês estão organizando, como é que vocês pretendem organizar o sistema, né? Depois, todos os fontes, artefatos que vocês fizerem, justamente com instruções de execução, né? Porque se vocês não usarem o modo padrão ali, só para dar MVN Spring Boot 2.run, não precisa, né? Mas tem gente que inventa de fazer diferente. E aí vocês têm que colocar ali as instruções, tá? E os trabalhos eles devem ser apresentados então na aula síncrona do dia 2 de dezembro. A apresentação é o quê? Vão mostrar, né, como é que organizou o sistema, que padrões usou, como usou, mostrar funcionando, né? Ou seja, apresentar o seu trabalho que drivers de teste fez, como é que está testando, né? Pode ser feito em grupos de CT4, todos deveriam estar na apresentação, né? A apresentação obrigatória, se alguém tiver algum problema de
conexão para poder estar no assíncrono, converse comigo antes e a gente soluciona. Tá? Vê outra maneira de fazer, mas não dá para chegar no dia e dizer, não posso. Tem que falar antes. Tá? E se alguém for pego com plágio, aí, copiando uns dos outros, usar para todo mundo até que alguém me diga que copiou de quem. Tá? Então, em linhas gerais, esse é o trabalho. Aí eu já substituo lá o enunciado com essas pequenas correções aí. E o código que está ali para vocês baixarem é o mesmo, esse que eu já mostrei na aula passada, né? Mas de qualquer forma, podemos repassar. Não, então esse aqui é o... Deixa eu só abrir aqui direitinho. Aqui tá... Vamos tirar vocês pro lado aqui agora, senão fica ruim. Não dá para enxergar direito. Só um pouquinho. Tá. Contém Java Projects. O Workspace contém Java Projects. Deixa eu ver depois. Não. Tá, deixa eu ver. Então deixa eu só abrir aqui o front-end e a gente revisa aqui, né? O que a gente tinha aí. Então deixa ele quieto aí, né? E vamos botar esse cara para rodar. Depois a gente dá uma olhadinha no código, tá? Opa, sim. Tô na pasta errada aí. Tá? Então, uma vez a gente botando ele no ar, eu desliguei ali nos resources, tá? Depois eu mostro para vocês o debug do banco de dados, mas pode, depois eu mostro aqui, ó. Agora ele está rodando, vocês veem que ele deu bem menos mensagens, porque eu vim aqui no... os arquivos estão assim, né? O Application Properties. Caraca. Aqui tá sem nada. Que ótimo. Ah, sim, essa aqui. Claro, essa aqui não tem banco, né? Desculpa, isso eu fiz lá no... Tá fazendo confusão. Desculpa. Aqui não tem banco, não tem nada, né? Tá aqui ele rodando. Isso era na nossa outra aplicação, né? Depois eu mostro na aula aqui bem de novo. Se eu abrir aqui o front-end, então, né? Vamos botar aí o dia, sei lá, se a gente quer alocar o dia 3 de dezembro de 20 até o dia 23 de 12 de 20. Alguém vai viajar a trabalho, ó, não quero nem ar, nem direção, nem câmbio automático, ele vai encontrar alguns, né? Se eu quiser tudo isso, deu buscar, ele vai encontrar outros, tá? Notem que aqui essa parte ele está dando tudo fixo, né? Não tem nada lá do outro lado. Se eu quero ar, adicionado, direção, ele achou outro aqui, né? E aí quando eu achar aquele que eu quero, eu tenho que dar um lugar, e aí ele vai dizer, né, que a alocação está concluída com sucesso, e tem que anotar em algum canto que esse carro já está locado naquele período, né? Notem que o código hoje aqui ele não faz praticamente nada disso, né? Ele simplesmente dá respostas quase que fixas, né, para qualquer coisa, né? A única classe que tem ali é o carro e alguns DTOs para transmitir os dados lá para o front-end. Esses DTOs vocês vão ter que manter, né, porque como o front-end está funcionando, né? Então aqui ele está criando banco de carros direto em memória no list, né? Não tem nem... Não está nada modelado aqui, a não ser a entidade de carro, não tem a frota, né, a garagem, como vocês quiserem modelar, não tem
o aluguel, não tenho sei lá, o cadastro dos aluguéis, é um repositório onde eu guardo os aluguéis para saber se um carro está alocado ou não, que período, os custos, né, nada disso. Tá? Senhor, Oi, fala. na busca a gente tem que considerar se o carro está alugado ou não, se o carro está disponível naquele período. Sim. Tem que modelar tudo isso, claro. Ele tem que estar Tá. disponível no período, né? Senão não tem graça. Né? Aqui nos disponíveis, do jeito que está aqui, é só para mostrar como é que vão em volta. Essa implementação aqui, ela só coloca 2 endpoints, simplesmente para dizer o que volta lá para o front-end. Né? O front-end funciona hoje, né, ele funciona basicamente nesse carros disponíveis. Tu passa o filtro DTO aqui e ele te devolve a list. Se vocês souberem pegar aqui o que vem pelo filtro e conseguirem devolver a list, o front-end funciona. Depois ele simplesmente no confirma a locação, ele manda, né, qual é o carro que o cara pediu. Bom, e aí vocês confirmam ou não, né? Aqui eu estou confirmando sempre. Não, mas aí vocês vão ter que anotar em algum lugar que aquele carro está alugado, né? Tem que guardar em algum lugar essa operação de aluguel. Foi isso que eu pedi no enunciado para vocês serem capazes de listar. Opa, não tinha fechado. Depois, né? Vocês vão ter que ser capazes de listar depois. Onde é que eu botei aqui? Lição da estrutura. Onde é que eu botei? Ó. Aqui eu botei para devolver um veículo usado deve apenas de forma placadeira. Deve ser possível também listar todas as locações. Né? As opções de devolução de veículos em estágio de locações devem ser acrescentadas no back-end, né? Então tu tem que acrescentar essas coisas. Tá? Então, ou seja, tem que ter a listagem das locações também, né? Tem que ser capaz de dizer, mês passado, ok, o carro X, do dia tal, custou tanto, foi tanto seguro, não sei o que lá. Né? É a lista do que aconteceu, né? E eu tenho que ter uma opção de devolução, porque senão os carros nunca mais ficam disponíveis, né? Então, assim, sim, até poderia, né, se vocês considerarem que no final do período de locação ele está livre de novo, né, mas aí complicaria bastante a pesquisa. Né? A gente sempre pode partir do princípio que a pessoa não devolveu, ou que ela se acidentou, ou aconteceu alguma coisa e o carro não voltou. Então, para ele voltar, vocês têm que ter uma opção de devolução. Né? Pode voltar antes do período, alguma coisa. Nós não vamos entrar no mérito se, né, o cara pagou antes ou vai pagar depois, isso aí não importa. Né? Ficou lá anotado, foi portanto, e era isso. Tá? Então, praticamente, o back-end ele tem que ser todo modelado e tem que ter 2 endpoints a mais acrescentados aqui. Tá? Por isso que eu quero analisar com vocês aí o que vocês imaginaram, né, até o dia 19, né, qual é a estrutura de classe que vocês pensaram. Né. Vocês notem que, obviamente, tem que ter o custo da diária, né, e aí vai, obviamente, multiplicar pelo dia, a quantidade de dias que o cara quer ficar com o carro, né. Tem um custo de seguro que tem que ser calculado e tem um valor de desconto, eventualmente, que pode ser calculado, né, para dar o valor a pagar. Aqui está tudo fixo, né, está dizendo a mesma coisa para todo mundo sempre, né. Vocês têm que prever, né, regras para isso, vocês podem inventar, né, e explorar o princípio ACP, né, ou seja, hoje tem uma regra para cálculo do seguro e uma regra para cálculo do desconto, isso pode ser modificado, né, como a gente já viu ali. Tá? Como é que vocês garantem que essas coisas vão poder evoluir? Tá? Então eu acho que ele está assim, um nível de complexidade médio, né? Porque ele é quase que uma cópia do que a gente fez aí no último mês inteiro em aula, né? Para ver se vocês conseguem reproduzir, né, esse tipo de trabalho. Quem quiser ir um pouco além, mexer no front-end, fazer outras coisas, fica à vontade, tudo é valorizado, né, obviamente. Tá? Mas não é o foco principal, até porque a gente não trabalhou naquele lado lá. Tá? Dúvidas?
Minha Tranquilo, sugestão vai. de início é a mesma de sempre, né? Baixem esse código, vejam se vocês conseguem rodar do jeito que está aí, né? Façam alguma experimentação. Qualquer coisa, já tragam suas dúvidas na quinta-feira, né? Não deixem a coisa crescer. Vou só ver se... Depois eu vejo ali, se a professora ver se me responde. Tá? Então é isso. Dúvidas, reclamações? Tranquilo, professor. Eu só tenho uma, professor. Fala. Eu não consegui criar o grupo ali no Moodle. Pode criar um para mim? Opa, vamos ver por que não, né? Se tu não conseguiu, outros também não vão conseguir, né? Sim. Deixa eu ver aqui onde é que está o seleção de grupo, né? Só tem a opção para editar os grupos que já existem, né? Não tem mais grupo livre, isso que quer dizer. É isso. Não tem mais nenhum vazio, eu preciso criar um grupo a mais para poder entrar. Isso. Eu faço isso em si. Estranho, né? Me dá a impressão que tá. Tem número aí que não foi usado, né? Cadê o grupo 1? Cadê o grupo 2, 3? Cadê o 5, né? Dá a impressão Pois é. que alguém deletou alguns. É. Não sei se é possível, porque eu tinha feito grupo suficiente. Tudo bem, mas eu crio mais alguns, tá? Não. Em seguida eu crio, daí depois tu pode. Aí eu entro. Aí tu entra. Tá? Beleza. Valeu, senhor. Tá. Vou parar a gravação aqui, que eu acho que tá aí, né?